E então, depois dessa introdução, o Judas agora ele entra no assunto de fato. E ele deixa muito claro o objetivo dele aqui no verso 3. Ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja, Judas ele diz aqui para nós que ele estava envolvido num projeto de escrever uma epístola sobre a salvação. Assim como Paulo tem várias epístolas, por exemplo, como a de Romanos. Assim como João, assim como Tiago tem epístolas sobre diversos assuntos, Judas ele diz que ele estava empenhado também num projeto de escrever uma carta sobre a salvação comum, essa salvação que alcançou gregos, judeus, gentios. Mas veja que ele abandona esse projeto de fazer uma carta mais detalhada sobre salvação. Ele abandona o assunto da salvação, porque tem coisa que é importante, tem coisa que é urgente, diz o Augusto Nicodemos. Ele abandona, por mais importante que seja o assunto da salvação, ele abandona o assunto da salvação para escrever sobre esse assunto aqui que ele vai começar a introduzir. E veja o apelo que ele faz. Olha, eu abandonei o projeto de escrever sobre a salvação e eu me senti obrigado a corresponder-me com vocês. Muito possivelmente ele se deu conta ou foi endereçado para ele alguma carta, alguma notícia a respeito dessas igrejas a qual ele está endereçando essa carta. Possivelmente ele recebeu uma carta contando sobre a situação da igreja. E ele diz: eu tive que abandonar esse projeto e eu me senti obrigado a tratar desse assunto agora. E veja, ele diz: eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos. Ou seja, eu vou escrever tudo que eu vou escrever aqui para exortá-los, para impeli-los a batalhar pela fé verdadeira. Olha, aqui a gente já começa a ter algumas pistas do assunto que Judas vai trabalhar. Se ele está dizendo que a igreja precisa batalhar pela fé verdadeira, então significa que há uma fé falsa, há um sistema de crenças que são mentiras, que são engano. E é disso que ele vai tratar. E veja que agora ele começa a tratar de fato do assunto no verso 4. Pois certos indivíduos, e aqui ele não cita nomes, se introduziram com... Lembra que eu disse que ele sempre gosta de usar 3 adjetivos de forma qualitativa descrever o objeto? Ele diz assim: olha, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Veja que ele está dizendo de um grupo de pessoas que havia naquela região que cometia 3 pecados, 3 características. Primeiro, eles eram dissimulados. Mestres falsos que eram dissimulados. Você sabe o que significa uma pessoa ser dissimulada? É uma pessoa que é cheia de más intenções, mas ela está travestida de uma capa bonita por fora. Ele tenta não chamar a atenção para o erro. Pelo contrário, ele de forma ardilosa, sorrateira, ele se introduz no seio da igreja. Veja, o falso profeta, ele não tem um crachá escrito falso profeta. Ele entra de forma dissimulada, cantando hinos evangélicos, pregando até algumas verdades, mas lá no meio dissemina a heresia. Além de dissimulados, veja, eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. E aqui está um dos pontos centrais desses hereges aqui, a qual Judas está atacando. O que Judas está dizendo é que esse grupo de pessoas tem usado a graça de Deus como desculpa para viver uma vida de pecado.
Ora, a lógica é simples. Inclusive nós que somos calvinistas, quando vamos pregar um dos pontos áureos da nossa fé, que é uma vez salvos, salvos para sempre, a maior parte da objeção das pessoas é: se já somos salvos, então vamos pecar. Vamos para boate, vamos beber, vamos fumar, vamos prostituir. Por quê? Se é a graça de Deus, pastor, se não é o que eu faço, nem o que eu deixo de fazer, se é o que Cristo fez na cruz e já está feito, se é Ele que me preserva, se é pelos méritos dEle, não é pelo meu mérito, então pronto, é. Então a gente pode fazer o que quiser, vivamos dissolutamente. Isso é transformar a graça de Deus em libertinagem, é usar a graça de Deus como desculpa para viver uma vida libertina. Os cultos pagãos da época eram extremamente erotizados, extremamente imorais do ponto de vista sexual. As sacerdotisas, inclusive, em uma forma de culto, elas coabitavam com os fiéis. E existiam pessoas que se diziam crentes, que chegavam nas igrejas e falavam assim: gente, nós somos salvos pelo que Jesus fez. Nós somos salvos pelo que Ele fez na cruz. Então, tudo bem a gente praticar imoralidade sexual entre nós aqui. Tudo bem. O que nós fazemos não manchará, não maculará a salvação, porque ela foi conquistada na cruz. Ou seja, usavam a graça de Deus como desculpa para viverem uma vida de pecado. E em maior ou em menor escala, eu e você já fizemos isso. Deus perdoa. Deus é gracioso, não é mesmo? Deus é misericordioso. Quem não erra? E a gente tenta arrumar várias desculpas para as nossas próprias falhas. E assim transformamos a graça de Jesus Cristo numa desculpa para viver em pecados. E com isso, quem faz isso, diz Judas, nega nosso único soberano Senhor. Porque Jesus não é apenas Salvador, mas Ele também é Senhor. É por essa razão, e não menos, que Ele diz: aqueles que me amam ouvem as minhas palavras. Aqueles que usam a graça de Deus, que usam o aspecto salvífico de Jesus Cristo para viver uma vida de pecado, estão querendo os benefícios da salvação, mas não estão querendo os compromissos da salvação. Porque Jesus não é apenas Salvador, mas Ele também é Senhor. Ele também tem uma vontade a ser seguida. Isso é negar o senhorio de Cristo.